Me conta um pouco, abre aí essa caixa preta pra gente Sim. conhecer dos 4 dias de trabalho. Claro, já avisando que essa ideia pega. E não é Essa ideia... compactar 5 dias de trabalho em 4 ali, galera. Não. Exatamente. Trabalhar mais Então, os 4 dias. eu vou falar muitas coisas boas, né? E quando falou das tretas, realmente não teve. Então, por isso que eu falo que essa ideia pega, então é perigoso. Tem que dar esse disclaimer antes. Isso aqui depois qualquer coisa a gente edita aqui. Quem está ouvindo esse podcast aqui... Bora falar de impacto? Vai começar então mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Luiz Felipe Geller, estou aqui com o Daniel Matos e o nosso convidado de hoje é o Luciano Braga. Luciano, bem-vindo ao podcast do Vaquinha. Por favor, cara, te apresenta, conta um pouquinho da tua história, depois a gente já começa a falar de impacto, como é que a gente causa essa diferença na vida das pessoas aí, como é que a gente faz coisas bacanas para os outros. Com certeza. Obrigado pelo convite, Luiz, Dani. É um prazer estar aqui. Eu sou Luciano Braga, eu sou um antigo redator publicitário, sou formado em comunicação e fui para trabalhar em agência como redator. Ali por 2010 eu cansei do formato tradicional de agência, de trabalho, de meio que só ficar estimando o consumo, vendendo produtos que eu não me interessava, só usando a criatividade para isso, e eu queria gerar impacto no mundo. Eu tinha um sonho de trabalhar no Greenpeace. E é muito engraçado que eu tinha esse sonho e acabei virando redator publicitário, que não tem a ver, mas me ajudou a aprender a trabalhar com criatividade. E a partir dali, em 2010, eu tentei achar novos modos para usar minha criatividade para gerar algum impacto. Né? Foi quando eu comecei a minha empresa, a Chute, que trabalha comunicação e impacto social. A gente ajuda ONGs, marcas, qualquer tipo de projeto voltado para impacto social a fazer comunicação. E desde então sou... fundador, CEO, trabalho no RH, no financeiro, é uma empresa pequena, né? Então a gente faz bastante coisa, eu e meu sócio. E também trabalho em outros lugares com a minha criatividade, seja escrevendo contos, eu já desenhei tirinhas, escrevi roteiro de filme, de série, tem uma newsletter mensal também que eu falo sobre devaneios sobre a vida, também impacto social, também sobre outras coisas. Então, resumindo bastante, é isso aí. Né? Um publicitário insatisfeito que criou sua própria empresa para conseguir continuar trabalhando com criatividade, mas levando comunicação, levando impacto, levando comportamentos, ideias que fazem o mundo melhor para outras pessoas. Muito legal, cara. E conta para nós um pouquinho como é que começou então a Chute. Tinha esse incômodo de estar usando a criatividade talvez para coisas que não estavam tão alinhadas com o teu propósito pessoal, e aí tu deu o passo para começar a Chute. Quando é que tu viu que podia usar a criatividade para realmente causar impacto social e como é que foi esse começo, né? Porque eu acho que esse é uma das dificuldades da galera, assim, dar esse primeiro passo talvez seja o passo mais difícil, né? Que o pessoal geralmente tem mais dificuldade até de vislumbrar. Sim. O primeiro passo foi um tiro no escuro. Basicamente, a gente estava insatisfeito, eu e 2 amigos, e o que a gente fez foi experimentar. Né? A gente pegou uma ideia que um deles já tinha tido para um cliente na agência que ele trabalhava, e essa ideia não tinha passado, não tinha ido em frente, o cliente não aceitou. E ele falou, cara, a gente estava conversando já sobre fazer algo, nós 3, e ele falou, tem essa ideia aqui, né? Que o cliente não aceitou. Por que a gente não faz? Né? Acho que a gente consegue fazer bem mais barato. A gente orçou e viu que ia custar nem R$100. Eram uns adesivos que a gente ia colar em uns postes que tinham cor de cigarro. Então era uma campanha para desestimular o consumo do cigarro. E a gente fez por nós mesmos, assim. Né? A gente não tinha nome, a gente não tinha um objetivo maior, de longo prazo. A gente não tinha nenhuma ideia, na verdade, do que a gente estava fazendo. Nós éramos 3 publicitários insatisfeitos que entendíamos de marketing de guerrilha, né, de criatividade, isso aqui pode ser legal, vamos fazer. E daí a gente foi na casa da noite com medo de ser preso, o que isso poderia causar, colasse adesivos, cada um tinha investido a bagatela de R$15, R$20 na época para os adesivos, né? Então a gente não tinha muito a perder e acho que isso foi muito bom, né? A gente não tinha nenhuma pressão, ninguém nos pediu para fazer aquilo. Sim, não estava nem preocupado em ser um negócio, era só botar a ideia na rua. Nada em ganhar dinheiro, simplesmente jovens de 25 anos criativos que tinham que dar vazão para essa criatividade e acharam essa ideia que estava ali pronta para a gente fazer. A gente fez. Uma semana depois a gente apareceu nos maiores blogs de publicidade do mundo, né?
E a gente teve que inventar um nome na hora, daí para começar a nos marcar. A gente meio que teve que assumir que a gente estava fazendo isso, né? Do nada era algo. E a gente não tinha nada, era um experimento, continuou sendo um experimento, mas do nada as pessoas sabiam que a gente estava fazendo isso. E daí, então, tem um caminho aqui, né? Tudo que eu tinha feito em publicidade, no máximo tinha ganhado o parabéns da minha mãe, do meu pai, que tinham visto que eu fiz. Mas do nada eu boto algo na internet e um blog de Nova York posta, né? O Ads of the World, um dos maiores sites de publicidade, postam, como se fosse uma campanha publicitária, e não era. A gente era um coletivo, a gente era um experimento, a gente não tinha um cliente por trás, nada. E daí a gente vê que a gente tem um potencial ali, né? Tinha algo ali. A gente pode continuar por esse caminho. A gente não sabe ainda até onde, mas vamos continuar com isso. A gente continua se reunindo para ter mais ideias, para fazer essas ideias de forma barata, simples, que a gente conseguiria fazer. Então, o primeiro passo foi esse tiro no escuro, mas muito motivado por uma insatisfação. Tipo, só na agência, fazendo o que a gente está fazendo para os clientes que a gente tem, cada um, nós éramos 3, cada um numa agência. A gente vai estar insatisfeito, vai continuar insatisfeito, então não vai dar em nada. A gente precisa fazer algo e não vai chegar amanhã um cliente com o briefing. Vamos mudar o mundo amanhã? Não ia chegar. Então, a publicidade não tem muito isso, ainda mais em Porto Alegre, um mercado distante do grande centro, onde os clientes são mais conservadores, tem menos verba, tem menos vontade de ousar, de inovar. Então, a gente tinha que fazer por nós, e a gente começou assim, fazendo uma intervenção urbana, e foi muito legal. E tudo descambou a partir daí. Eu acho muito massa porque é uma forma de tangibilizar aquele conceito tipo lean, enxuto, ciclos curtos, rápidos e... Primeiro, vocês viram que o custo para fazer aquela ação era infinitamente maior do que se vocês, tirassem a grana do bolso e resolvessem. E mais do que isso, né? Tipo, o tempo de amadurecimento dessa ideia seria, meses que vocês fizeram, em dias. Então isso é muito massa, assim, de ver esse conceito sendo aplicado na vida real, assim. A parte bem teórica, fala assim, é só a gente fazer, assim. E aí a minha dúvida é mais agora em relação ao amadurecimento, assim, era 3 amigos que estavam insatisfeitos, que queriam gerar impacto social e aquele ambiente da agência não era favorável a isso, e aí vocês começaram a fazer, e aí os projetos começaram a dar certo, teve, enfim, esse projeto da campanha para desmobilizar a questão do tabagismo e tal. Eu me lembro que teve o Paraíso no Golfe, que estourou, depois foram evoluindo alguns cases até chegar lá o Que Ônibus Passa Aqui, que foi um mega viral também, que foi incrível e tal. E aí, como foi esse processo de amadurecimento até virar uma empresa que entra dinheiro, tem um fluxo, tem custo fixo, tem gente, responsa, fornecedor, tal. Como é que foi essa transição, assim, entre, os 3 amigos que estão fazendo acontecer e estão bombando em site gringo até virar assim, talvez isso aqui seja um negócio, talvez a gente tenha que cuidar dessa história. Assim. Boa pergunta. Não foi fácil, foi uma batalha interna, né? E muita terapia entre os 3, conversando muito. Aí, na verdade, um já tinha saído, o Gigi já tinha saído, tava só eu e o Gabriel. E o Arthur, um amigo nosso que também estava querendo empreender nesse ramo, nesse caminho, se juntou a nós, assim. Mas a gente chegou a acabar a chute, acho, por um mês, talvez, eu e o Gabriel. Assim, deu, né? Mas começou em que ano, esse experimento aquele inicial? Foi 2010. E a gente ficou 3 anos fazendo só intervenção urbana. E dando uma que outra palestra, que daí vinha um dinheirinho, mas a gente não era uma empresa, a gente ainda tinha outros empregos, era só um experimento mesmo de, quando tem ideia, a gente tinha tempo, a gente fazia, do dinheiro do nosso bolso, né? E ali por 2014, a gente começou a conversar sobre, beleza, é legal fazer intervenção urbana, nos supre essa insatisfação que a gente tinha que botar pra rua, pra fora, criatividade e impacto, mas a gente está aqui impactando uma rua, né? Dezenas de pessoas. Será que a gente não conseguiria impactar mais se a gente tivesse mais financiamento, vamos dizer assim? Porque as nossas ações, acho que a mais cara nesses primeiros 3, 4 anos tinha custado R$200, R$300. E era sempre vocês, não tinha empresa nenhuma envolvida? Nunca a gente conseguiu, nunca fomos atrás, não era essa a vibe, era ou a gente pagava ou a gente não fazia. Então a gente tinha sempre essa mentalidade de como isso pode ser o mais barato possível, né? Às vezes um amigo dava um dinheiro, né? Dos ônibus um amigo deu R$25 porque ele gostou da ideia.
Mas era isso. É a nossa doação mínima aqui, então o cara tava no caminho. A gente fez crowdfunding também, Sim. então financiamento das pessoas, mas de empresa nunca. E quando a gente começou a olhar que tinha um caminho aí, porque as pessoas iam falar com a gente, vocês não podem fazer essa campanha para nós, a gente começou a ser chamado aí a agências para dar ideia, a participar de algumas campanhas e todo mundo começou a nos olhar como alguém que poderia ajudar, né, marcas. E a gente ficou meio assim porque... Será que a gente vai entrar no modelo de agência e quando vem a gente vai perder essa experimentação, essa falta, essa não responsabilidade que era muito boa? Mas ao mesmo tempo a gente estava no nosso emprego, a gente não estava gostando dos empregos que a gente estava. Né? Era muito mais legal a Chute. O tempo que a gente estava ali era muito mais divertido. E o impacto que a gente gerava era muito maior. Não dava dinheiro, mas dava muita satisfação. Então, essa conversa foi dolorosa porque foi isso. Tipo, a gente quer... A gente acha que se a gente conseguir se aliar a marcas legais, a gente vai conseguir fazer trabalhos a nível não só da cidade, estadual, talvez nacional. Né? A gente tem criatividade, a gente tem ideias para ter impactos desse tamanho, mas a gente ia ter que estar abrindo mão um pouco dessa pequeneza, dessa falta de responsabilidade, desse amadorismo, que é legal para ideias criativas, né? E ser talvez menos experimental. Então, por isso que doeu tanto essa conversa, porque se por um lado a gente queria ir, a gente tinha passado muitos anos em agência e visto como as ideias morriam facilmente, né? Ideias boas. Pessoas criativas facilmente perdiam seu tesão criativo, né? Clientes legais com uma boa verba facilmente jogavam essa verba no lixo, né? Com ideias normais, tradicionais. Então, a gente abrir mais uma empresa de comunicação, a gente pode ir para aí. Então foi uma conversa de meses, nós três, para achar um modelo e aceitar fazer isso. E assim que a gente começou, a gente sempre teve essa vibe, beleza, a gente vai virar empresa, mas a gente não pode ser uma empresa normal. Então, descama para coisas como hoje a gente trabalha 4 dias por semana só, né? Porque a gente não aceita ser uma empresa tradicional em vários aspectos. Então, é uma coisa que nunca acho que a gente sanou 100%, né? Essa aceitar ser empresa e perder um pouco desse modelo de experimentação. Mas hoje na Chute, então, a gente tem essa área de ativismo, que é onde a gente consegue pegar uma verba de projetos e botar grana em projetos independentes, que é onde a gente consegue manter essa vibe experimental, que é muito menor hoje, porque a gente está muito mais preocupado com outras coisas. Infelizmente, mas é assim que funciona uma empresa. Né? Uhum. Mas o que veio antes? Assim, vocês acabaram montando a Chute daí, empresa, negócio, ou as empresas começaram a procurar vocês pelos projetos? Porque eu imagino que vocês já faziam essas intervenções por si só, né? Uhum. E quando as empresas se interessaram, veio antes de vocês decidirem, bom, isso aqui tem um negócio, tem empresas interessadas, elas estão nos provocando para fazer isso para elas também, ou não? Vocês montaram a Chute e aí começaram a vender isso para as empresas? A gente já tinha trabalhado com empresas, mas em outro formato. A gente fez muito workshop, oficinas. Então era um modelo de trabalho que não era comunicação. Era pegar nossa experiência do que a gente estava fazendo e ajudar outras pessoas a ter essa experiência também. Mas quando a gente assumiu ser empresa, daí a gente foi trabalhar em comunicação, né? Campanhas. Vamos criar campanhas de comunicação para marcas. Então a gente criou o conceito de comunicação para impacto social, né? E vamos partir daí e tentar conseguir clientes que queiram isso. Então a gente já tinha trabalhado com empresas, mas em outros modelos que não era de comunicação, que era o que a gente fazia meio que no nosso tempo livre, assim, fazendo uns workshops, umas coisas que caíam do nada, ainda assim com outros empregos nos mantendo. E quando a gente assumiu ser uma empresa mesmo, foi quando a gente assumiu totalmente, agora a gente é uma empresa, gente, nos procura, a gente tem um cartão, a gente faz isso aqui, esse é o escopo da entrega, é assim que a gente trabalha, vamos ver o que vai acontecer. Uma dúvida que eu tenho que é polêmico e difícil, assim, não tem uma resposta certa, mas queria ver qual que é a tua visão em relação a isso, pela tua experiência na área, que é, nesse meio de impacto social, tem muito, principalmente publicidade, propaganda, comunicação, tem muito greenwashing, social washing, que é a empresa vai lá e, cara, fica fazendo um monte de merda, cara, um monte de coisa errada, e vai lá e faz uma ação específica boa, cara, super publiciza isso, tal, pra passar a imagem de que tá sendo muito mais legal do que é na média, assim. Então, existe alguma forma, algum critério, alguma linha de corte pra Chute? Falar assim, cara, com essa galera aqui vale a pena trabalhar, gerar projetos interessantes, inteligentes, crescer, ou, com essa galera não. Enfim, existe algum processo, alguma metodologia? É uma parada mais intuitiva, é mais na conversa? Como é que rola isso, assim?
Tem um processo, mas ele é flexível, né? Tem a intuição, tu falou uma palavra legal, do pessoal de relacionamento, de quando chega alguém pedindo uma proposta, a intuição de quão verdadeira essa pessoa, essa marca quer fazer algo. Então aí já é uma coisa que a gente confia muito na intuição das pessoas da Chute. Se ela diz não, beleza, não vamos, né? Mas a gente tem um documento chamado Selo Chute, que é um documento de perguntas que o relacionamento tem que responder depois que faz uma primeira conversa de entender a proposta com o cliente. E ali tem perguntas sobre motivações do trabalho, sobre objetivo de trabalho, sobre quanto o cliente está disposto a ir, até onde quer ir com aquela ideia. Então, são perguntas que não são fechadas de sim e não, não é um vestibular que você tem que marcar pontos, mas são perguntas que depois todo mundo da equipe pode ler as respostas e entender, tá, beleza, faz sentido, né? Mas a gente tem... esse documento existe, ele não é tão usado hoje, muito porque essa parte de intuição e de saber aonde a gente quer ir está muito bem alinhado. Então, se chega a ponto da gente criar a proposta, é porque a gente já entendeu, tá, beleza, tem espaço aqui. Tu vai afinando essa intuição, né? Tu vai sentindo. Tu vai afinando, claro. sentindo. Sabe quando é uma coisa, isso aqui não faz nenhum sentido, não vou nem mandar. A outra coisa, não, beleza, né? Porque acontece muito da gente pegar no mercado, tipo, tem empresas que são muito grandes e quem quer às vezes gerar impacto é a pessoa do marketing. Exato. 5 pessoas, né? E tu não pode jogar fora essa empresa porque são só 5 pessoas, né? 5 pessoas do marketing pode fazer muito barulho numa empresa grande. Muito. Então a gente tem olhado, a gente acho um pouco mais extremista no início. Não, ou a empresa inteira tá com a gente, ó, né? Compra ideia ou não. Compra ideia ou não, ou ela tem que ser a empresa perfeita, maravilhosa e tudo ser... E hoje a gente, não, beleza, a gente consegue, se eu conseguir pegar para mim uma verba aqui de uma outra agência normal, fazer um trabalho normal, sem pensar isso, eu conseguir essa verba para Chute, pra gente fazer um trabalho diferente, vamos fazer. Né? Então, hoje a gente está mais alinhado com relação a time, aonde a gente quer chegar, que tipo de trabalho entram, e hoje tem rolado menos nãos, né? Mas ao mesmo tempo a gente está num lugar de muito privilégio, de quem chega até a gente na Chute, geralmente... clientes, né, já meio que sabem quem nós somos e já sabem o que querem, foram muito bem indicados ou conheceram algum outro projeto, então chegam já conhecendo a ideia de trabalho. No início a gente tinha que explicar muito tudo, né, o que é impacto social, o que é comunicação, era muito mais difícil. Isso está um pouquinho mais disseminado na sociedade hoje, ainda não é perfeito, óbvio. Então quem chega, já chega, seja essa uma pessoa de uma empresa de 25 mil pessoas, ela sabe o que ela quer. Isso nos ajuda muito também de entender, tá, beleza, a gente não gosta tanto dessa empresa, mas talvez seja interessante esse trabalho, ou a gente entende tudo como oportunidade. Né? E, Luciano, pegando esse gancho aí que tu falou de ter que explicar às vezes o que é impacto social, quais são os critérios que vocês usam para definir assim, beleza, esse projeto que a empresa está querendo aqui, ele tem esse fit, ele dá para causar esse impacto, e como é que vocês mensuram isso? Né? Qual é o critério que vocês definem que cara, isso aqui é impacto social, vai gerar... E como é que vocês mensuram isso depois? Sim. A ONU fez um bom trabalho para nós, que foi criar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, a gente pegou esses 17 objetivos, sabe quais são, sabe o que estão dentro de cada objetivo, e a gente tenta linkar. Chegou um briefing, uma proposta nova, a gente consegue linkar em uns 17, uma coisa muito simples, né? Botar um quadrado dentro de um quadrado, se couber, beleza, funciona. É subjetivo também os objetivos da ONU, né? Eles são bem amplos, né? Então tem um lá que é, sei lá, consumo consciente. Beleza, cabe muita coisa dentro de consumo consciente. Então a gente tenta olhar para, a gente tem espaço para trabalhar qualquer um desses sub-itens, dos itens dos objetivos? Se sim, tá tudo certo. Esse é o nosso critério talvez de entrada, né? Antes mesmo do selo Chute, antes mesmo da intuição, antes mesmo de falar, tipo, é um projeto que vai conseguir trabalhar algum desses objetivos. Depois, as métricas de mensuração de resultado depende de projeto para projeto. Tem uns que são muito subjetivos, a gente tem que apelar para pesquisa, outros a gente consegue números frios de inscrições ou likes. Então, depende muito do projeto. A gente tem no nosso template de campanha, dos templates de campanhas, tem lá o pensar quais são as métricas de sucesso para essa campanha ter gerado um impacto. Então, porque a gente não tem só um, né? Cada projeto demanda um tipo diferente. Então, a gente tem que estar aberto a estudar esse projeto, que impacto a gente quer, que impacto o cliente quer, onde a gente pode chegar. E daí, assim, criar um processo durante a campanha de mensuração. E aí entrega um relatório depois para o cliente. E quantas empresas
hoje se envolvem com esse pós, né, com o resultado delas? Elas estão muito preocupadas com o impacto também ou elas estão mais preocupadas com a questão do marketing, né? Como é que é esse equilíbrio entre, beleza, o que eu mostro para o mercado ou o impacto que eu causo, que às vezes não faz tanto barulho, mas, cara, eu sei que eu mudei a vida de algumas pessoas ali e realmente causei esse impacto. Boa pergunta. Eu diria que essa busca é mais nossa do que do cliente, na questão de impacto social. O cliente sempre vai se importar com métricas, principalmente de marketing, de likes, de visualização, de comentários. Mas nós, como propusentes de criar impacto social, a gente tem que estar... beleza, a gente gerou impacto. Né? Gerou, tá aqui. Boa. Então a gente gosta de ir atrás, né? Mais vezes que os clientes. A gente fez um trabalho para uma ONG do Rio de Janeiro. Para a ONG, o impacto era muito mais local, prático na hora, muito mais pontual. A gente quer saber no longo prazo como isso mudou. Então, provavelmente, talvez daqui a pouco faça uma pesquisa lá para ver como é que foi essa campanha que a gente fez um ano atrás. Né? Então, mas a ONG já não está pensando mais nisso, está pensando já numa outra coisa. Não, tá, beleza, já fizemos, foi legal. Né? Tá, mas eu quero saber exatamente. Né? Ou até que ponto, o que cada coisa, o que funcionou, o que não funcionou. Porque daí eu posso usar essa expertise em outra campanha. Então, é uma preocupação, acho, muito mais nossa, né, hoje em dia, do que dos clientes, de saber exatamente do impacto, a não ser que seja uma coisa muito já descrita no briefing. Né? Tá, a gente tem que conseguir 5 mil pessoas para fazer isso. Tá, beleza, então essa é a métrica. E eles vão querer saber se foi 5 mil ou não. Legal. E assim, acredito que na maioria das vezes vocês olhem e digam, cara, que legal, olha o impacto que a gente gerou nessa área, a partir dessa métrica e tal. Mas já teve algum momento que vocês olharam e falaram, puta, que merda, sabe? Que a gente não conseguiu gerar impacto que a gente esperava, que a gente queria e tal, assim. Rola também essa frustração em termos de impacto, assim, no dia a dia de trabalho? Rola. Normal. No fim das contas, também é um trabalho de agência, de comunicação, que a primeiro slide, a primeira vez que a gente bota a ideia no slide é perfeita, aquela ideia, né? E ela vai gerar paz mundial. E ela vai, ao longo do processo, tendo algumas coisas são podadas, né? Tempo, vai saber o que vai acontecer em 2, 3 meses e essas coisas mudam. Então tem frustração, sim, porque eu sou um idealista, otimista, muito esperançoso, então as minhas primeiras ideias são geralmente gigantescas, megalomaníacas, e eu fico muito frustrado se alguém não aceita esse idealismo que eu tenho, esse otimismo, tipo, como assim tu não acha que isso é a coisa mais legal do mundo e não quer fazer até o fim? Né? E então, sou um eterno frustrado, todo criativo acha um eterno frustrado, porque é isso, a gente tem ideias que a gente quer até o fim fazer perfeitamente, tu nunca consegue fazer como tu concebeu, e botando cliente, botando verba, botando prazo, botando coisas, o processo geralmente tem suas perdas, assim, então... Tem frustração, sim. Uma porrada de gente interessada, envolvida, né? Muita gente envolvida. Equilibrar tudo. E daí você tem uma ideia que o núcleo ali de marketing aceita, quando vê um outro gerente lá, não aceitou um negócio, daí já muda, já nasce meio capenga, e daí tu... Beleza, mas tem que... Né? Isso quando a gente fazia ações por nós mesmos, na intervenção urbana, ok, a gente faz como a gente quer exatamente. Né? Mas quando tu tá trabalhando com um cliente, tu tem que entregar resultado, trabalho bem feito, né? Tem um relacionamento ali, tu tem que também, às vezes, ceder algumas coisas, né? Então tem frustração, sim, tem coisas que a gente nem sempre consegue fazer, tem coisas que a gente acha que começam magníficas no briefing, vão diminuindo. Então o cliente quer a paz mundial, mas no meio do caminho está, não, mas vamos melhorar vamos fazer só aqui, né? A paz só aqui nesses metros quadrados aqui. Nessa praça aqui, né? E daí tu, mas então daí tem isso, essa frustração de o processo, às vezes, por mais que essa nossa intenção e tudo que a gente consegue pegar de informação no início, às vezes tem essa diminuição de expectativa ao longo da parada. E, bom, às vezes tem uma ideia que no fim vira um post, né? E tu fica muito frustrado. Tipo, tinha pensado em umas coisas físicas legais que iam impactar as pessoas fisicamente, daí vira um post por tempo, por prazo, por várias coisas. Então, às vezes a gente tem que só aceitar, respirar fundo e esperar o próximo briefing. Acho que a parte mais frustrante é sempre dizer não para ideias boas, né? Que vocês devem ter aos milhares lá, né? A gente fala aqui também, né? O nosso backlog que é muito maior sempre do que a gente consegue cumprir. E o triste não é tu deixar uma ideia ruim passar, porque isso aí, beleza, faz parte, né? Mas é tu deixar as ideias boas e, cara, tu sabe que não vai conseguir fazer ou tu vai estar num intervalo de tempo que tu diz, cara, isso aqui, sei lá quando eu vou conseguir fazer, né? Acho que isso frustra. E quando a gente está falando de impacto, acho que é pior ainda, né?
O Paulista, que trabalha com a gente há vários anos, falou tá comigo essa semana passada, sei lá, dele, tava vendo umas campanhas que ganharam Cannes e a gente já teve essas ideias. Né? A gente já deu para cliente essas ideias, e elas não foram para frente, por talvez não era o momento certo do cliente. Às vezes o cliente, e tem isso daí é culpa nossa, o cliente não pediu algo e a gente oferece. Né? O cliente quer ir até aqui, a gente, mas se a gente fosse até aqui, né? E, não, mas a gente quer ficar só até aqui. Então tá, beleza, então essa ideia é morta, mas daí essa ideia ganha Cannes com outro cliente, Sim. com outra agência em outro momento de vida, assim. Então, essa frustração faz parte, né? As ideias, eu tenho uma ideia aqui hoje, alguém pode ter a mesma ideia no mesmo lugar, em outro lugar do país. Geralmente tem, né? Geralmente tem, ela vai acontecer, né? As ideias estão aí para acontecer. Legal que aconteça, né? Se era uma ideia boa, que tomara que aconteça, mas a gente se frustra. Principalmente se gera impacto, né? Se gera impacto, legal que legal. Né? Tipo... Mas daí tu fica, a gente tinha apresentado essa ideia. E era boa. Olha. E era boa. Mas é isso, né? Às vezes a gente por tempo, ou por time, ou por timing mesmo, não é o tempo que vai consumir a ideia, mas o timing mesmo, é o momento que a gente tem a ideia, não ia conseguir executar tão bem quanto uma outra pessoa que se dedica daqui a pouco 100% para aquilo, não é? Faz parte. Exatamente. Faz parte da frustração do negócio. Queria perguntar sobre as 3 letrinhas mais faladas no universo de impacto social, que é o ESG, né? Que todo mundo, o mercado financeiro fez uma análise que as empresas com ESG têm um desempenho melhor na bolsa de valores. Porque o processo de ESG tal. E uma das coisas que eu mais admiro na Chute é ver que tanto a parte de meio ambiente, quanto social, quanto de governança, elas são muito visíveis na prática, assim, sabe? Tipo, dá pra ver que, é um lance que se eu agora, entrar no escritório da Chute e, na casa de vocês, entrar dentro dos projetos de vocês, dá pra ver que é real, assim, que existe. Eu queria escutar um pouco como vocês enxergam isso, sabe? Porque às vezes me incomoda um pouco esse ESG pelo ESG, a galera falando tal, só para tentar jogar esse verniz social por cima de qualquer empresa, qualquer ideia, qualquer projeto. Então, queria ver como que vocês aplicam isso no dia a dia, porque a gente olhando de fora, a gente fala assim, que massa, é true, assim, sabe? Queria ver como que vocês enxergam / aplicam isso no dia a dia. Legal, obrigado pelo carinho. O ESG, como está hoje no mercado, para mim é muito uma coisa que ou tu faz ou tu está atrasado, né? E daí as empresas estão assumindo isso para não ficar atrasadas, né? Como tu pagar um vale-refeição, sei lá, coisas óbvias que estão percebendo que tem que ser feitas, né? Então, ok, que façam, né? Não está errado fazer, só porque os outros estão fazendo, melhor fazer do que não fazer. Mas a Chute, como a gente nasceu desse lugar que eu falei para vocês de, a gente não queria essa empresa, a gente, quando assumiu essa empresa, a gente teve que ter um olhar diferenciado para essa empresa. Como é que a gente lida com essas coisas que a gente não gostava como lidavam com a gente. Né? Então, a gente sempre teve, hoje eu e meu sócio Arthur, um olhar para como é que isso é o menos empresa possível, como é que isso é o mais humano possível, mais bom senso, que tem mais bom senso possível. Então, assim, quando a gente começou a contratar pessoas, para mim era muito natural chegar e falar assim, esse aqui vai ser o teu salário, porque a gente recebe isso aqui por mês, eu ganho isso, o Arthur ganha isso, é o que a gente consegue te pagar. Né? A gente não consegue pagar isso porque tu pode ver aqui na planilha que não tem entrando isso. E foi entrando mais uma pessoa, a gente beleza, o teu salário vai ser esse, porque o Paulista já ganha esse aqui já ganha esse. E daí, quando vê, tá todo mundo sabendo o salário de todo mundo, e esse era o caminho natural, né? Então, hoje a gente está falando de governança do ESG, sobre entender transparência. Uma empresa, é muito difícil mudar esse mindset, depois que já existe há muito tempo, e tu tem 50 mil funcionários, né? Tu vai causar um cisma dentro da empresa. Mas a gente era 5, 6, 7, era mais tranquilo. Então, quando a gente foi crescendo, entendendo, cada vez que a gente contratava uma pessoa, 2, a gente tinha que ter processos novos, porque a gente começava a ser uma empresa com mais pessoas. Né? Então, a gente tinha que ter uma contabilidade, né? Tinha que ter um financeiro, tinha que fazer alguns processos clássicos de empresa. Quando esses processos caíram na nossa mesa, a gente olhava, beleza, esse é o padrão. Eles faziam com a gente desse jeito, a gente não gostava, como a gente faz diferente. Então, para nós é natural, e tu elogia por perceber que é natural, que existe bastante, porque a gente sempre se entendeu, a gente não quer ser uma empresa tradicional, e que a gente pode quebrar de padrão que a gente já sofreu, outras pessoas sofrem, outras empresas, e que para nós não faz nenhum sentido. E criar uma cultura única. Né? Uma cultura única de... no fim das contas, somos pessoas com um objetivo muito parecido, nem todas têm o mesmo, mas um objetivo muito parecido, que aceitamos trabalhar
as pessoas, eu e o Arthur não aceitamos, a gente criou, mas todo mundo que a gente contrata aceitou trabalhar pra gente. Né? Então a gente tem que valorizar muito essa pessoa e dar pra ela tudo que a gente acha que deviam ter dado pra nós quando a gente foi funcionário em outras empresas. E trabalhar com elas para pensar coisas diferentes também. Né? Então a semana de 4 dias não foi algo que a gente tinha vivido, a gente simplesmente descobriu que existia e a gente sabia que ia dar mais qualidade de vida para todo mundo. A gente ia conseguir continuar entregando o nosso trabalho, conversamos, todo mundo topou, criamos um modelo, botamos em prática. Então, até quando a gente tem ideias que não vieram do nosso passado negativo e algumas experiências, a gente mesmo assim acha interessante testar, experimentar e conversa com as pessoas para ver se elas conseguem também trazer o olhar delas, né? Então, eu acho que hoje... Já nem sei se eu respondi o que tu perguntou, mas tô devaneando. A pira é essa, a gente fica conversando, né? É, tipo, ouvir as pessoas, ver o que elas estão precisando, né? Não dá pra dar tudo também, né? Eu não sou responsável pela felicidade de todo mundo, né? As pessoas são felizes ou infelizes, depende delas. Esse peso tu não pode carregar, né, Eu não posso carregar. Às vezes eu carrego, às vezes a pessoa tá triste, nossa... Não, ela... Embora a empresa seja uma boa parte do dia dela... Não é 100%. Não é 100%. Eu vou fazer o melhor para esses 6, 8 horas de trabalho dela. Mas se ela tá infeliz, às vezes não é sobre o trabalho e eu talvez não tenha nem que me meter. Não, e às vezes de novo é o fit, né? Exato. Não é o momento da pessoa para aquela cultura da empresa ali naquele momento. Então, beleza. Tudo Perfeito. certo também, né? Então é uma coisa que às vezes eu e o Arthur pensamos muito assim, né? Tipo, é desgastante... né, dar esse espaço e querer fazer as pessoas estarem num lugar bom e daí quando elas não estão bom tu fica mal, porque daí tu acha que é empresa, mas às vezes, não, calma, tá tudo certo, tá tudo andando. Tem problemas na empresa? Tem, todo mundo sempre vai ter, a gente sempre vai ter um problema na empresa, mas às vezes a gente tem que também entender que tá, beleza, eu só preciso dar o melhor espaço possível de trabalho para essa pessoa evoluir, crescer, se divertir e que ela possa olhar para trás e, tá, os meus anos na Chute foram legais, né, foram anos que eu trabalhei e fez sentido. Eu não tive um burnout, eu não saí estressado, eu não saí irritado com o mundo, eu não mudei de mercado porque eu cansei daquilo. Não chorei no banheiro. Não chorei no banheiro. Né? É impossível não fazer as pessoas sempre felizes, fazer as pessoas sempre felizes, mas o máximo possível de cuidado. Exatamente. Cuidado é o nosso trabalho, assim. Então, o SG vem daí. Né? Para nós veio primeiro, parece que é primeiro isso e depois a gente vai fazer... Porque a gente trabalha com criatividade, se as pessoas não estiverem bem descansadas, relaxadas... seguras do seu emprego, criar é estressante, criar é mais difícil. É difícil tu criar quando tá estressado. Quando tu brigou com a namorada, é difícil tu pensar em umas ideias, porque tu tá pensando só nisso. Não, e até ouvir as frustrações ali para dizer, cara, não vai sair tua ideia, não vai ser assim, não vai ser assado. Ouvir uma crítica que é inerente ao processo, eu acho, criativo, né? Total. Então, tenta ficar bem resolvido com relação a isso, para o trabalho acontecer no seu melhor, né? E daí surgiu uma sigla chamada ESG. Então, as empresas vão ter que fazer o inverso agora, né? Tá, beleza, isso aqui as empresas estão fazendo, eu vou ter que fazer também. Como é que eu faço isso? Vão ter que estudar, vão ter que testar, experimentar. Eu acho que nada mais correto, né, para uma empresa que quer causar um impacto social do que cuidar, antes de mais nada, de quem trabalha dentro dela. Perfeito. Né? Arrumar a cama. Casa, exatamente. Primeira coisa que se faz, né? É o impacto onde tu tá, né, cara? Não no mundo, né? Não adianta mudar o mundo querendo, né, tendo tudo errado dentro de casa. A gente percebeu isso, que o mercado de comunicação ele é muito assim, ele é muito problemático. Sim. Né? E eu fui nomeado top 30, no final do ano passado, pessoas da comunicação jovens que estão mudando a publicidade, porque a gente adotou a semana de 4 dias. E me falaram, o André Chaves, que tem o papel e a caneta e criou essa lista, e me botou na lista, ele falou, tu criou um modelo que a publicidade não está acostumada de trabalhar menos, né? Então é muito diferente na publicidade tu aceitar trabalhar menos. Então é tipo assim, é um cuidado que a gente está tendo dentro do mercado que as pessoas viram à noite, vamos fazer o contrário disso, trabalhar 4 dias por semana e fazer todo um trabalho para as pessoas não ficarem estressadas trabalhando só 4 dias por semana, né? Mas então isso nos destacou também, né? Num lugar que não está preocupado em gerar impacto social para as suas pessoas, impacto nessas pessoas, deixá-las bem, tratá-las com humanidade às vezes, né? Já melhorou muito de quando eu trabalhava em agência, obviamente, né? Isso faz 13 anos que eu saí da última. Mas ainda assim tem muitos problemas e a gente tenta ir na contramão disso num mercado que nem pensa nisso, né? Na sua maioria. Eu adorei que vocês trouxeram na linha de raciocínio que para ter criatividade, a gente precisa ter segurança, né? Aquela coisa, se eu dou uma ideia, alguém diz, é muito ruim essa ideia. Eu dou outra ideia, alguém fala assim, já faz uma careta, ou
Ou vira Não os dá mais olhinhos, ideia. assim. Aqui acontece direto, né? A gente faz uns avisos até quando começa as reuniões, tipo, cara, olha só, a gente vai entrar pra uma reunião de ideias aqui, vai ser um massacre, então assim, não é nada pessoal. Né? A gente já fala aqui, porque acontece, né? Isso é um massacre, é bom. Mas o que eu quero dizer é que esse tipo de atitude, ele vai murchando a pessoa e a capacidade criativa da pessoa, ela vai diminuindo, né? Porque, pô, será que eu vou dizer uma nova ideia? Porque se eu trouxer uma nova ideia, é muito provável que eu passe por esse sentimento ruim de ser negado, de me sentir menor, de tal. Sim. Então, o ambiente criativo, ele tem que ser muito solto, muito seguro. E aí, essa palavra que tu trouxe, a segurança emocional, que a gente dá, a segurança de trabalho, da pessoa sentir a vontade, também é uma ferramenta efetiva para que as pessoas sejam mais criativas. Eu acho que está muito conectado com isso e eu falo assim, cara, que legal essa simplificação de um pensamento tão complexo dentro de, cara, tô deixando a pessoa segura, provavelmente ela vai se tornar mais criativa, né? Sim. Eu ouvi uma frase esses dias, eu acho que era o Matt Damon contando que o Ben Affleck tinha dito pra ele quando eles estavam escrevendo o roteiro do filme que eles fizeram juntos lá, que eles ganharam o Oscar. Né? Cara, não sou bom de filme, eu Good não Will sou, Hunting, eu cara. acho, né? Que ele falou o seguinte, cara, não me julga pelas minhas ideias ruins. Né? Não me julga por quão ruins são as minhas ideias ruins. Né? Mas me julga por quão boas são as minhas ideias boas. Eu acho que é um pouco dessa segurança criativa que o cara tem que ter, né? E serve pra tudo, né? Serve pra qualquer ideia aqui dentro também, né? Porque, cara, a gente dá muita ideia ruim aqui. Né? Tem muita ideia ruim. Só que o cara tem que sentir a vontade pra dar essa ideia ruim, tem que voltar na semana seguinte ainda à vontade pra dar outra ideia ruim. Porque, Não beleza, baixar a não é por cabeça, essa que a gente vai vamos lá, julgar. essa vai Não, e eu digo mais, Tem que acertar algumas, né? é muito comum da ideia ruim ser um pedacinho de uma ideia boa. Exato. É ser um O início, alicerce pra uma pessoa pegar aquela ideia ruim. Cara, mas se a gente olhar por outro ângulo, aí, puta, aí faz sentido, pô, legal. Então assim, essa segurança no ambiente é muito importante, né? Das pessoas estarem falando e tal. É uma segurança que não dá pra replicar uma segurança que tu tem às vezes com teus amigos no churrasco. Isso. Que tu tem total segurança e mesmo que seja se arrie em ti, tá tudo certo, né? E é difícil criar esse mesmo ambiente para todo mundo, pessoas que vêm de lugares diferentes, com culturas diferentes, no mesmo brainstorm ter essa segurança. Então, mas a gente tenta criar, né? Nem sempre é possível. Cada pessoa tem suas questões às vezes, a gente não tem como ter controle, ou nem sabe que a pessoa está guardando ideias às vezes. Mas a gente tem no guia da vibe da Chute a explicação. O brain é a hora de qualquer ideia serve. E eu falo, para quem entra na Chute, geralmente eu falo, vai vir ideias absurdas, não julga, né? Porque as ideias absurdas podem causar insights para ideias melhores, né? E eu tento não me podar, né? E eu sei que assim eu consigo ser mais criativo. Quando eu estou num ambiente que eu consigo falar mais sem me importar, obviamente as ideias são melhores, né? Porque eu consigo falar mais. Claro. Então, é natural, né? Quantas pessoas tem a Chute hoje? Nós somos 12. 12. Eu acho que esse é outro ponto, né? Quanto mais gente tem, mais fica complexo essa... Como é que eu vou dizer? Esse ambiente aberto pra gente falar as ideias, né? Porque a gente começa a cuidar, tem pessoas com background diferente, estão acontecendo coisas diferentes na vida de cada uma delas, elas encaram as palavras diferentes, às vezes a própria intimidade que a gente tinha num grupo de 4, 5 pessoas que são os amigos do churrasco. Eu posso ter intimidade contigo e não com ele, e daí quando tá os três eu fico mais tá eu todo alguém leva mais pro pessoal alguma coisa, então, cara, tem que ter mais cuidado pra falar, né? Isso é uma outra coisa que a gente sente aqui também, né? Mas igual, acho que tem que cuidar muito dessa cultura de não deixar isso morrer, né? Essa franqueza um com o outro e esse grau de intimidade, pelo menos no trabalho, nessa liberdade de falar a ideia ruim ali pra não deixar a coisa acontecer. E não só falar a ideia ruim, mas criticar também o que está acontecendo de errado dentro do trabalho, né? Para que esse ambiente seja saudável, né? Isso é uma coisa que eu odeio, quando alguém fala mal de uma ideia, assim, no meio do brainstorm. Não, calma. Não é só melhor, mas não fala mal da ideia, sabe? Deixa rolar. Essa ideia a pessoa conseguiu, ela às vezes faz um esforço para falar essa ideia. Porque ela também tem medo, tá envergonhada. Às vezes, claro. Ela sabe que a ideia é ruim, às vezes também. E às vezes eu sei que a ideia é ruim. Gente, aqui vem uma ideia ruim, eu falo. Né? Às vezes eu não sei que a ideia é ruim e falo, e ela é ruim. E se falam não, como tu falou antes, tipo, isso vai minando minha criatividade, minha vontade de participar. Então, voltamos à questão de criar um ambiente seguro. Né? Um ambiente seguro para a pessoa exercer o seu trabalho. No fim das contas, é sobre isso. E sobre tu já deu vários spoilers no meio do caminho, que é a famosa semana de 4 dias de trabalho, assim.
Essa é de novo uma coisa, eu admiro muito a Chute, por isso que eu fico elogiando no meio do processo da conversa, que eu vejo que existe uma preocupação genuína de vocês em não só gerar resultado, mas gerar um ambiente em que as pessoas estejam bem, felizes, realizadas e tal. E essa luta pelos 4 dias de trabalho tá indo totalmente ao encontro desse objetivo de vocês, assim. Queria saber, cara, como foi, está, vai ser isso, sabe? Tipo, cara, o desafio, o que deu, uma história que deu uma treta, que foi um horror, tipo, uma reunião que acabou tendo que ser desmarcada, um cliente que ficou de cara com isso, ou uma coisa que foi muito boa que aconteceu, cara. Me conta um pouco, abre aí essa caixa preta pra gente conhecer dos 4 dias de trabalho. Claro, já avisando que essa ideia pega. E não é compactar 5 dias de trabalho em 4 ali, galera. Não. Exatamente. Trabalhar mais os 4 dias. Eu vou falar muitas coisas boas, né? E quando falou das tretas, realmente não teve. Então, por isso que eu falo que essa ideia pega, então é perigoso. Tem que dar esse disclaimer antes. Isso que depois qualquer coisa a gente edita. Quem está ouvindo esse podcast aqui. Mas basicamente a gente percebeu... Sempre a gente teve esse drive, né? Essa mentalidade de, tá, beleza, isso não pode ser uma empresa normal, né? Então, partimos daí. E quando surgem coisas que a gente nos chama atenção de ser algo diferente, a gente dá atenção para isso. Estávamos ali na pandemia, meio que já depois da parte mais crítica, né? Percebendo que as pessoas estavam cansadas, todo mundo chegava, a gente tinha um check-in que a gente fazia toda segunda-feira, todo mundo conversava sobre como estava chegando para a semana. E era normal, estou cansado, não tô desmotivado, né? Não aguento mais, não quero trabalhar. Então isso era uma coisa normal, sendo que a gente já tem uma rotina de trabalho muito mais tranquila que qualquer outra agência. Sem sombra de dúvida, top 5 no Brasil, 10 no Brasil, de agências que menos trabalham talvez, né? No sentido de respeitar as horas de trabalho. Então a gente tinha uma rotina já muito, ao nosso ver, saudável de tempo de trabalho. E as pessoas chegarem cansadas nos fazia pensar, mas o que está acontecendo? Né? Ninguém trabalhou mais de 8 horas semana passada, né? E estão cansados. Então, quando surgiu a Semana de 4 Dias, as notícias começaram a pipocar na minha timeline e me chamou a atenção, tem algo aqui, vou ler, comecei a ler, estudar. E, né, várias pesquisas mostrando que as pessoas ficavam mais felizes, mais descansadas, mais relaxadas e mais focadas no trabalho. Então, conseguiam, em 4 dias, ser mais focadas e, em vez de fazer em 5, fazer em 4. Porque todo mundo sabe que ninguém fica 5 dias realmente trabalhando 8 horas sem parar, né? Tem a pausa do café, a pausa da procrastinação, que do nada a gente está no Instagram olhando sem saber por que chegou ali e quanto tempo a gente está ali, enfim. Horas líquidas, né? Tipo, horas líquidas não dá 8 horas por dia, ninguém, assim. Então, meio que se criou essa tempestade perfeita. Simplesmente a gente percebeu, é verdade, ninguém trabalha 8 horas. É verdade, as pessoas estão cansadas. É verdade, as pessoas mais focadas podem fazer em 4 dias, a gente tem um final de semana estendido, beleza. Né? Meio que foi um insight de que isso pode fazer sentido. Eu tenho para mim, e daí é uma teoria, né, baseada em nada, assim, na minha vivência, de que, totalmente empírica, a parada de que a gente consome muita informação o dia inteiro, né, o tempo inteiro, o final de semana inteiro. A gente meio que nunca desliga, né? A gente não tem um entrar e sair do MSN e tá, agora eu vou fazer outra coisa. A gente está sempre no MSN, que é o WhatsApp hoje, e o Instagram, onde a gente entra, até na calculadora tem uma DM ali, talvez, para tu responder alguém. Sim, todos os lugares que a gente entra no celular. TikTok mais punk ainda, né? Tem uma notificação, não importa onde tu entre, né? Então a gente está sempre consumindo, vivenciando algo, a gente não descansa realmente bem. Quando a gente vai descansar e ver uma TV não tem um momento de pausa. Streaming, tu tem que estar ansioso para ver a série que tá todo mundo falando, e tu tem que ver rápido, enfim. As pessoas, por mais que elas tenham um final de semana, elas não descansam. Teoria, de novo, repetindo, eu inventei essa teoria, não sei se faz sentido, é o que eu percebo. Então, por mais que a gente tivesse uma rotina legal de trabalho, as pessoas estavam cansadas pelo sistema como um todo, e não só pela Chute, né? Então, a Semana de 4 Dias poderia ser um jeito de recriar um sistema sem mudar todo o sistema dentro do nosso pequeno universo. Então, a partir daí, a gente começou a conversar com meu sócio, comecei a incomodar ele, mandando links. Olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Né? Comecei a mandar pra todo mundo da Chute. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Né? Pra começar a criar... eu tinha muito medo também de chegar com essa ideia do nada e todo mundo... Meu Deus, como assim? Vou trabalhar um dia menos, vou ganhar menos, ou vou ser demitido Vamos porque quebrar. meu trabalho... vou ter cliente. Então, no fim, a gente conversou, todo mundo achou que fez sentido, né? E isso é legal na Semana de 4 Dias, porque todo mundo quer trabalhar menos, então todo mundo
veste a camiseta dessa ideia. Então as pessoas nos olhavam, tá, o que a gente tem que fazer para isso acontecer? Né? Porque as pessoas também querem ter um final de semana estendido. Então foi uma coisa conversada, definida. Fizemos uns testes, uns experimentos no final de 2021. E 2022 a gente começou. Estamos 1 ano e 13 meses, 1 ano e 4 meses. Fiz algumas pesquisas, todo mundo percebeu que seu foco melhorou, sua organização pessoal melhorou, sua autogestão melhorou, entende melhor os processos da Chute, porque a gente teve que deixar eles mais organizados também. Né? Então a gente melhorou internamente, o cliente percebeu, eu fiz pesquisa com o cliente percebeu que a gente melhorou as nossas entregas, que a gente melhorou o nosso processo interno, que a gente está mais organizado. Única questão, única não, teve algumas, mas de coisa negativa que a gente pode dizer mais difícil marcar reunião com a gente, por uma questão óbvia. A gente está menos tempo na... Fica todo mundo síncrono nesse fim de semana estendido? Ou seja, é segunda para todo mundo que não trabalha? Tem uma equipe que é de segunda a quinta e outra de terça a sexta. Legal. Então a gente sempre está aberto. Né? A gente é uma empresa remota, então a gente sempre alguém online de segunda a sexta, que isso resolve praticamente qualquer BO que pode acontecer, porque o cliente, se precisar de alguém, vai ter alguém ali. Então a gente se dividiu assim. E a gente não diminuiu o salário, a gente limou as 8 horas desse dia, a gente não distribuiu essas horas. Então, em vez de trabalhar 8, trabalharia 10. Não, a gente tirou. Então, tem 8 horas diárias de trabalho por 4 dias. E a gente se organizou para uma campanha que a gente entregava em 2 semanas, agora a gente entrega em 3. Então, tem uma educação também de começar antes a falar com clientes sobre uma campanha que a gente sabe que vai acontecer, porque a gente tem menos tempo, né, na semana para fazer, então a gente vai despassar mais isso. Então foi isso. Então, problemas que eu estava comentando, essa questão de o cliente às vezes tem mais dificuldade para marcar horário, e a gente tem pessoas que estão em outro fuso horário, porque estão na Europa, isso impacta também, né? Que agora, por exemplo, já é noite lá, então é difícil marcar uma reunião nesse horário. As pessoas se sentem mais distantes, óbvio, se vem menos, porque a gente definiu que a gente ia fazer menos reuniões. Então, quando faz menos reuniões, uma empresa remota, tu vê menos as pessoas, tu fica um pouquinho mais sozinho. Então, eu como RH tenho que estar pensando o que eu posso fazer, gerar para as pessoas se encontrarem, conversarem, não falarem sobre trabalho, né? Então, mas a gente tem que escolher, né? Tu quer trabalhar menos dias, tu tem que fazer menos reuniões e tem que ver menos pessoas. No fim, eu acho que vale a pena. Que mais? Às vezes, quando entra um fura-pauta, gera um pouco de caos, mas é o normal. Furar a pauta sempre gera caos. 5 dias também. Eu ia falar, em 5 dias. Com 5 dias. A programação, ela quebra a programação. Né? Se a gente trabalhar 7 dias por semana, o furar a pauta vai atrapalhar. Exatamente. Pois isso é uma coisa que eu ia perguntar. Se a galera tava chegando cansada do fim de semana, tu não chegou a fazer um teste AB ali de dizer, cara, vamos fazer 6 dias de trabalho agora, numa semana, pra ver se melhora, se a galera chegar Era o final de semana o problema, né? O final de semana é o problema. Tá descansando muito, fazendo muita festa, sei lá. Tá muito TikTok no final de semana, então o negócio é botar pauta. Mas não, e como é que tá a experiência da galera? Assim, eles chegam agora mais tranquilos, mais tempo para a família, ou realmente essa questão de estar sempre com notificação não mudou pela semana de 4 dias? Eu acho que não vai mudar completamente, porque a gente está ainda dentro de um sistema maior, né? A Chute é uma micro bolha dentro de uma sociedade gigantesca, que ainda assim está ali te jogando. Tu entra no Instagram, tu vê em 5 posts 5 informações completamente diferentes. Cada um gera um gatilho emocional completamente diferente. É político, é um amigo numa festa, é alguém que está doente, alguém que está feliz, é uma praia paradisíaca. O cara está sempre com a sensação de estar desinformado. Desinformado, né? Com muito misto de sentimentos. Então isso não vai mudar, e não vai mudar se trabalhar nem só um dia por semana, tu ainda vai estar assim, eu acho, né? O que a gente percebeu, as pessoas chegam mais tranquilas para trabalhar, né? Chegam, consegui ir no médico ontem, resolvi essa pendência, arrumei minha casa, fiz compras, chego tranquilo, né? Então, para nós isso já nas pesquisas que eu fiz, isso apareceu. Legal. Não mudaria nada, estou muito feliz assim, minha vida mudou desde que eu comecei a semana de 4 dias. Foi engraçado no início a percepção de ansiedade, de o que fazer nesse dia off, porque quando tá todo mundo trabalhando e tu se sente um lixo, tu se sente um impostor. Sentimento de culpa. Foda, segunda-feira tu não trabalhar, né? Eu já trabalhei muito tempo em casa, eu já estava acostumado eu estudei roteiro numa época, eu passava o dia inteiro vendo filme, todo mundo trabalhando, tava tudo ok pra mim, numa segunda-feira, né? Porque esse era o meu trabalho. Então eu estava acostumado a ficar em casa e fazer uma rotina muito diferente. Mas quem tem 20 e poucos anos, está na empresa, sempre trabalhou 5 dias por semana, sempre ensinou que era assim que se trabalhava, e chega assim, não, pode ir segunda para casa que tu não vai trabalhar, teu salário vai continuar igual, nada vai mudar. Tipo, como assim? Estranho, né? Será que eu vou ser demitido daqui a pouco porque não vai funcionar, porque vão perder cliente? E ninguém pegou um segundo trabalho? Que eu saiba, não. Freela, sim, né? Freela faz parte da pessoa criativa, mas um outro trabalho ninguém pegou.
Teve gente que começou a fazer trabalho em ONG, teve gente que, sei lá, Sim, gente dormiu mais. Que massa. Eu escrevo, eu gosto de escrever no meu dia off, arrumar casa. Então depende da pessoa, assim, o que ela vai fazer. E isso era um acordo, dos 3 primeiros acordos que a gente fez sobre a semana de 4 dias o dia off é um domingo, sabe? Não é aquele dia que é pra tu entrar no e-mail, olhar o Slack de canto, ficar... Não, eu não conto contigo. Vai viver, sabe? E no início as pessoas tinham essa ansiedade de, tá, beleza, é um dia Eu tô normal. em casa, mas eu deveria estar trabalhando, sabe? Sim. Então, será que o cliente mandou alguma resposta? Será que será que tá funcionando? Então a gente teve que se organizar muito internamente para isso funcionar e todo mundo ficar tranquilo e sem ansiedade de que tipo, eu tô aqui dormindo e tá caindo a casa lá, sabe? Então isso não aconteceu. É impressionante esse poder de adaptação, porque é um penhasco, né? A gente que veio do mercado publicitário, a área de criação, assim, era muito... Só tem hora de entrar, não tem hora de sair. É hora de sair, né? Cara, eu me lembro, eu tenho vergonha de falar isso, eu me lembro de... Tá, tipo, acabava o horário às 19 horas. E olhar uma pessoa saindo 19 em ponto, meio com um olhar, tipo assim, não quer crescer no trabalho. Tipo assim... Não vai longe, né? É muito tóxica, assim, a Muito. mentalidade... E quando eu entrei aqui no Vaquinha, foi muito louco, porque o primeiro dia, ou melhor, a primeira semana, dava 18 horas. E aí dava 18h10, não tinha mais ninguém aqui. Eu assim, cara, como assim não tem ninguém? Assim, cara, porque a gente consegue se adaptar quando a gente seta bem direitinho, assim, cara. E aí as pessoas trabalham um horário definido, cara, tudo funciona, as coisas funcionam, as metas são batidas e tal. Porque a gente... tem um pouco de... Tem mais tempo, aí tu enrola, e tu tipo, cara, daí vamos ver um vídeo aqui mais extenso e tal. E... cara, é que na verdade, assim, tu quer esticar a corda do pessoal, né? Tu quer que a galera trabalhe no seu máximo, porque eu acho que isso é até pessoalmente ele é satisfatório, Sim. certo? Mas é no seu máximo de performance, não é no seu máximo de esforço de horas, né? De horas, dia, né? Não é esse o ponto. Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio, assim. E claro, essa corda ela tem que estar esticada, mas ela também não pode estar muito esticada. Porque senão, se eu esticar muito a corda do pessoal de atendimento, eles não vão atender bem. Ou eles vão atender cansados, ou o cara vai estar de mau humor. Mesma coisa que o pessoal que é criativo. Mesma coisa o pessoal de programação. Então, tem um equilíbrio que eu acho que a gente está aprendendo a encontrar. Né? Óbvio, algumas empresas já saem com isso. A gente já saiu nessa cultura também de não precisar fazer horas. A gente já fez muito lá atrás. Horas extra, virar noite e tal. A gente fez muito lá atrás, quando era empresa bem menor e tinha que fazer uma coisa diferente. Mas agora a gente começou a equilibrar o negócio e quando esse pessoal que está aqui entrou, já estava mais organizada a casa. Então a gente conseguiu passar para eles um ambiente bem mais saudável, né, do que a gente pegou lá no começo. Mas é uma construção mesmo, né? E tem que estar muito consciente. A empresa tem que estar consciente do que está fazendo, porque senão é muito fácil a gente começar a trabalhar horas a mais. É muito fácil mesmo. Muito, muito. A cultura toda nos pede para trabalhar mais, né? Sim. E sempre tem coisa para fazer. Sempre tem. Sempre tem coisas que a gente não vai dar conta, então sempre faz parte. Luciano, algum recado a mais ali para a galera? Assim, o que a gente tenta passar para quem está ouvindo o podcast é como é que eu aqui da minha casa também consigo fazer um impacto. Qual é o primeiro passo que o Luciano deu? Qual é a dica para essa pessoa que está lá ouvindo dar o primeiro passo também para causar um impacto positivo, né? Fazer esse salto de, beleza, eu tenho um trabalho que eu sou remunerado, mas daqui a pouco eu tenho que ter uma coisa extra aqui, eu dar um passinho com um risco um pouco maior para conseguir fazer diferença na vida das pessoas. Quer deixar um recado final aí? 1000 formas de fazer isso. É uma pergunta boa, é um chamado bom, né? Porque eu acho que quando a gente está afim, quando a gente tem vontade, a gente tem que colocar isso como prioridade, né? Assim como a gente bota a prioridade de ir na academia, e a gente vai, ou a prioridade de comer, e a gente come, né? Comer é uma prioridade para todo mundo, ninguém fica 2 dias sem comer, porque é uma prioridade, tem que comer, né? E eu, muito cedo na minha vida, botei essa prioridade. Tá, beleza, eu quero trabalhar com impacto social, né? E trabalhei para isso. Consegui criar uma empresa que eu consigo colocar isso em prática, mas estou sempre pensando em que outras formas eu posso colocar. Então agora, por exemplo, a gente abriu uma ONG. Estou desvirtuando, mas eu vou chegar lá. Não, a gente abriu uma ONG agora pela Chute, né? Para a gente conseguir pegar alguns projetos que eram independentes e conseguir oferecer para empresas para elas doarem direto para a ONG. Né? Assim, a gente não precisa vender para a empresa e ela precisa ser o nosso... Não nessa relação de fornecedor, que é muito mais difícil, né? Mas de pegar a verba de doação, que é uma coisa que já acontece normalmente em grandes empresas. E a gente tem ideias criativas que poderiam se beneficiar desse dinheiro.
Então, sou sempre incomodado, assim, sabe? Tá, beleza, eu não tô causando um impacto suficiente, né? Conseguimos fazer essas 30 campanhas no ano aqui na Chute, mas não foi suficiente. Eu queria fazer 60. Ou eu queria fazer uma que impactasse o Brasil inteiro e não só esse estado, sei lá. Então, eu acho que botar como prioridade é uma coisa que é interessante e que não é fácil também, né? Mas talvez tu querer ver um vídeo por semana, sabe? Sobre alguém que te inspira, já pode ser um início de começar a se inspirar também, a de ter referência, pegar pessoas do impacto social, busca no Google ali, tem palestras a um monte, podcasts a um monte de pessoas falando de como começaram sua carreira, como começaram seu projeto, sua empresa. Acho que isso inspira a gente a fazer algo, né? Mas acho que talvez o mais interessante de falar é dá para fazer muita coisa com muito pouco. E a gente começou na primeira ação, como eu falei, cada um gastando R$20, acho. A gente gastou 60 no total e conseguiu sair no maior blog de publicidade do mundo com uma ação que durou 1 hora de execução. Então, o Paraíso do Golfe, que a gente jogou golfe nos buracos de asfalto de Porto Alegre, a gente gastou nem 50 pila nessa ação. E nos consumiu só uma manhã de domingo. E a gente foi em viral de 100 mil views. Em 2010 isso era bastante coisa, 2011, 100 mil views. Hoje qualquer coisa tem 100 mil views, mas na época a gente apareceu no Bom Dia Brasil, com um vídeo de 100 mil views, que a gente simplesmente despendeu uma tarde e uma manhã, do nosso esforço, que hoje a gente podia estar vendo uma série, a gente podia estar vendo uma série, a gente podia estar dormindo, a gente podia estar simplesmente fazendo qualquer outra coisa, a gente decidiu fazer aquilo. Então também olhar para o nosso tempo livre, assim, o que a gente pode, como usar ele com mais riqueza, como usar ele com mais propósito, se isso é uma prioridade para ti. Se junte a pessoas que são interessadas. Eu tive sorte de achar 2 pessoas que estavam interessadas e a gente conseguiu fazer coisas. Ao longo da minha carreira encontrei várias outras também pessoas interessadas. Então, se inspirar, achar tempo e achar pessoas que poderiam fazer isso contigo, que é mais fácil fazer com mais pessoas. Não com muitas, porque às vezes é difícil coordenar 15, 25 pessoas, mas 3, 4, 5 é mais fácil de chegar em consensos. Então é por aí, se importar mesmo. A partir do momento que a gente se importa, colocar como prioridade. Seja trabalhar numa ONG voluntária, ser voluntário numa ONG por um turno da semana, por 2 horas da semana. Que tem uns montes precisando também. Que tem uns montes precisando. O trabalho está ali pronto, é só tu chegar e fazer. Como se inspirar para começar tu uma coisa que seja mais ligada ao que tu gosta de fazer. Então, acho que os caminhos são vários. Espero ter ajudado a inspirar. Com certeza, cara. Muito obrigado pela participação aí. Obrigado por ter cedido teu tempo aí para nos ensinar e falar um pouquinho da Chute Sheet e da história do Luciano. Valeu, Dani, também. Obrigado. Fechamos. Temos o kit vaquinha aqui que a gente entrega. Olha aí. E uma camiseta. Aqui, ó. Amei. Passar pro Luciano. Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo convite. Todo mundo que vem pelo menos tem que sair daqui com uma camiseta com boné. E já vou botar o patrocinador aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou um entusiasta do crowdfunding. Já usei muito nessa vida. Acho que é um espaço muito legal onde pessoas podem realizar coisas incríveis sem precisar de outras pessoas pedindo. A gente usou na Chute várias vezes o crowdfunding para realizar projetos, porque era isso. A gente queria gerar um impacto maior. A gente quis uma vez botar adesivos em todos os pontos de Porto Alegre e a gente precisava de R$6 mil. E um pouco além do que a gente gastava nas ações, que a gente gastava R$200. A gente não tem R$6 mil. Daí a gente foi num concorrente, botou o Catarse, botou o crowdfunding. Nem é concorrente, eles têm um nicho bem específico ali. Diferente, né? É bem legal. E a gente conseguiu, sei lá, R$1.000 até que a prefeitura nos ligou e falou que ia pagar. Depois deu um baita de um burburinho, assim. Então o crowdfunding para mim é uma ferramenta incrível, assim, de como a gente consegue resolver coisas às vezes tendo uma ideia boa. E talvez nem tendo, às vezes, muita rede, mas com uma ideia boa a gente consegue pessoas se interessarem e financiarem alguns sonhos que podem acontecer, assim, na questão de impacto social. Eu acho que é um caminho interessantíssimo de trabalhar. Voltarei a usar. Eu acho que é um lugar que tu consegue também a validação das pessoas sobre uma ideia. Eu acho que mais do que o aspecto financeiro, às vezes, é a participação das pessoas, porque ela dá a chance das pessoas participarem desse tipo de projeto e até aqui nas campanhas também a gente vê, quando a gente está falando de ajuda, é fácil da pessoa causar um impacto através desse tipo de ferramenta. Então, facilita, eu acho, a vida de todo mundo, de quem quer receber e de quem quer ajudar. Eu não tive essa ideia, mas eu vou dar 10 pila aqui. Eu vou participar, exatamente. É uma sensação muito boa, de falar assim, cara, eu tô fazendo parte daquilo, cara, porque, tipo assim, eu tô sem tempo, eu tô sem energia, também a escala de prioridade não tá tão alta, mas, cara, eu tô ali e faço parte disso, assim, é uma sensação muito boa, Fechou.
Fechou. Obrigado, Luciano. Obrigado, galera. Valeu, gente.